E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para estudarmos a civilização cretense, né? Quem são os cretenses, em onde viveram, por que que estudamos os cretenses, qual a importância, né? Como que eu ligo os cretenses aos gregos? Se tu quer a resposta de todas as perguntas, então, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos, com as amigas, com os parentes, com todo mundo, né? E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Então, vamos embora, né? Os cretenses vão ser essa civilização que vai surgir entre 4000 a.C. e 3000 a.C., tá? Eles que vão habitar essa maravilhosa ilha que nós conhecemos como Ilha de Creta, né? Aqui vocês podem ver algumas imagens, né, de construções, ruínas cretenses, a arte cretense desenvolvida também, tá? E eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Opa, musiquinha, por que não? Aí nós temos a Ilha de Creta, em evidência, né? E o Colosso de Rhodes, né? Que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Essa grande obra aí de arquitetura, de, enfim, né, de escultura, e que foi aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que ficava aqui na ilha de Rhodes, tá bom, galera? Que também fazia parte aí do que nós conhecemos como arquipélago é grego, né? O arquipélago grego mais para frente, mas o arquipélago cretense nesse primeiro momento, tá? Que são as ilhas que os cretenses ou a civilização minoica apoderava, tá? E a gente já vai entender por que civilização minoica. Beleza? Mais musiquinha, por que não? E agora sim, vamos embora estudar os cretenses, as características, tudo que você precisa saber, né? Primeira coisa que você tem que entender é que os cretenses eles vão então ter esse período aí que eles vão se estabelecer na ilha de Creta, né? Principalmente ali entre 4000 e 2000 a.C., e a gente vai ter um período de esplendor cretense, né, que vai ser a monarquia em Knossos, né, que é uma das principais cidades, junto com Phaistos, né, aí uma das principais cidades cretenses. Essa cidade, né, de Knossos, esse centro político, né, essa capital cretense vai se desenvolver muito entre 1700 e 1450, tá? É na cidade de Knossos que a gente vai ter uma monarquia teocrática. Beleza, galera? Assim como as demais civilizações que vinham se desenvolvendo, né, por volta dessa data ao longo do mundo, né? Então a gente tinha também a teocracia no Egito Antigo, né, por exemplo. Então, a gente vai ver aí uma outra característica importante para vocês saberem nesse primeiro momento é que Creta vai ter um relevo montanhoso. E o que que isso importa, né, para o nosso estudo? Se eles não têm um relevo montanhoso, é difícil fazer agricultura. Se é difícil fazer agricultura, nós precisamos de uma saída econômica e a saída desenvolvida vai ser o comércio marítimo, tá? Então, a civilização cretense, a civilização minoica, ela vai desenvolver um comércio marítimo muito, mas muito poderoso. Eles vão praticamente controlar o Mediterrâneo, né? Eles vão ter aí algumas disputas, é claro, com os fenícios, alguns povos indo-europeus, mas ainda assim eles vão formar essa talassocracia, esse império marítimo, tá bom, pessoal? O porquê que a gente chama, né, de civilização minoica? Civilização minoica vem do chamado rei, né? O rei era chamado Minos, né? Então a gente não tinha, por exemplo, o rei, sei lá, o de rei Stuart, né? A gente tinha o rei, a gente tinha o Minos Stuart, né? Digamos. Então a palavra Minos substituía a palavra rei, né? Para eles. Então é daí que vem essa caracterização, né, de civilização minoica. Beleza, galera? Um detalhe, né? Não foi sempre assim, né? A gente não teve sempre um estado centralizado na figura do rei. A gente teve, em muitos momentos da civilização cretense, uma certa liberdade, assim, digamos, não necessariamente um estado controlador. Tá bom, pessoal? Então, isso facilitou muito essa talassocracia, né? Onde a gente vai ter diversas pessoas crescendo, né? Com o seu comércio e se desenvolvendo ao mesmo tempo, beleza? Aqui eu trago para vocês o Minotauro, tá? Então aí a famosíssima lenda do Minotauro, que eu recomendo muito que vocês leiam sobre, ela vem dessa civilização, tá? A lenda do Minotauro, ela vem dos cretenses, tá?
e ela é bem interessante, né? O herói Teseu, recomendo bastante que vocês deem uma lida ou vejam algum vídeo sobre a lenda do Minotauro, tá bom? A gente tem aí a religião dos cretenses também, que vai ser uma religião, pasmem, matriarcal, né? Foi uma das primeiras religiões matriarcais da história da humanidade, certo? Então a gente vai ter aí a principal divindade da civilização minoica sendo a deusa mãe, né? Relacionada aí à fecundidade, e a gente vai ter então essa valorização, né, da figura feminina nessa cultura cretense em um primeiro momento, tá? É uma religião politeísta, onde a principal divindade era, né, essa deusa mãe, e as divindades masculinas, digamos assim, elas eram um pouco menos importantes, tá? Então, bem interessante aí, né, essa questão, e é um dos elementos culturais mais intrigantes dessa civilização, com certeza. E a religião, ao contrário de civilizações como o Antigo Egito, ela desempenha um papel um pouco menor. É claro que a gente vai ter uma religião muito forte, mas ainda assim não tão forte ao ponto de controlar, por exemplo, a arte. É claro que a gente tem algumas figuras pontuais em relação à arte religiosa, né, como a gente vai ter aí essa estatueta, né, essa miniatura da deusa mãe, né? Mas a gente tinha temas livres também na arte cretense. Então, vocês podem ver aí realizações humanas, por exemplo, atrás de mim, né? Porque eu acabei de mas aqui do meu lado, por exemplo, né? O que a gente conheceria como uma pecuária, talvez, né? Ou talvez um esporte, né? Montando num touro. Então, as realizações humanas sendo colocadas em evidência, né? E não necessariamente a religião regendo a arte, como em outras civilizações do mesmo período. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre processo histórico, né? A gente vai ter os cretenses dominando essa região, né? E enfim, de uma certa maneira, tendo seu auge nesse período entre 1700 e 1450. Porém, por volta de 1400, por aí, a gente vai ter a invasão dos aqueus. Os aqueus nada mais são do que um dos povos indo-europeus. Bruno, o que são os povos indo-europeus? Os povos indo-europeus são os povos que vieram lá dos planaltos iranianos, né? Lá do centro da Eurásia, ali perto da Índia, um pouco mais ao norte, onde hoje a gente conhece o Cazaquistão, ali algumas planícies russas hoje em dia, né? Ali onde a gente tem hoje em dia o Azerbaijão, a Geórgia, a Armênia, né? São povos que vieram de todas essas regiões que eu falei para vocês, tá? E esses povos, então, eles vão em determinado momento da história, principalmente com o Neolítico, migrarem para, né, as proximidades da Europa, tá? Então, saindo desse centro eurasiático e indo para o oeste, né, para o ocidente. Então, a gente vai ter aí, né, os aqueus sendo o principal povo indo-europeu, né, para a civilização cretense nesse momento, tá? Eles vão dominar por volta de 1400, vão invadir, tá? E eles vão praticamente assimilar, né, o povo cretense, né, a civilização minoica, e aí a gente vai ter essa mistura, essa dominação, tá? A civilização cretense vai ter uma boa influência sobre os aqueus, certo? E a gente vai ter aí a formação de uma nova civilização, digamos assim, que seria a civilização creto-micênica. Bruno, por que Creto? Porque vem da ilha de Creta, né? Teve a influência dos cretenses, né? Dos minoicos. E por que micênica, né? Creto-micênica? Porque a principal cidade, o principal centro de difusão da economia, né? Da cultura aqueia, digamos assim, né? Da cultura dos aqueus, vai ser aí a cidade de Micenas. Por isso que a gente vai ter a civilização creto-micênica, tá? Que vai ser uma mistura de aqueus com cretenses. Beleza? Mas nem tudo são flores, tá? A gente vai ter a formação dessa civilização que vai ficar algum tempo aí, tá? Pelo menos uns 200, 150 anos dominando a ilha de Creta. Porém, a gente vai ter a chegada de um outro povo indo-europeu e um outro povo indo-europeu muito mais sangue nos olhos, né? Os aqueus eles dominaram, né, com alguma violência física, digamos assim, a civilização cretense, mas os dórios vão dominar com uma violência, assim, ó, uma ferocidade 3 vezes maior, né? Os dórios, eles são
muito, mas muito guerreiros, né? E apesar de tudo, né, apesar, né, de Creta ser uma região montanhosa, difícil de dominar, né, ser uma ilha que dificulta um pouco mais, eles ainda assim vão dominar essa região, e muito por conta da tecnologia que eles haviam desenvolvido, né, da que eles tinham aprendido, que é o domínio do ferro, a fundição do ferro, e então, né, a criação de espadas de metal e a criação de outros utensílios, certo? Então a gente vai ter a invasão aí dos dórios, né? Por volta de 1200, certo? E a gente vai ter então o fim da civilização creto-micênica e a completa dominação dos dórios dessa região que nós conhecemos como Ilha de Creta, certo? O que vai acontecer depois que os dórios expulsam, né, a civilização creto-micênica? A gente vai ter a primeira diáspora grega, certo? E isso vai acontecer concomitantemente, né, ali enfim, no arquipélago grego, né, na ilha de Creta, ilha de Rhodes, e também vai acontecer no sul da península do Peloponeso, né, enfim, da península balcânica de maneira geral, certo? E a gente vai ter então esses povos indo-europeus sendo expulsados, né, pelos dórios, certo? O que vai iniciar uma certa Idade das Trevas, né? Pode ser que você encontre assim nos livros didáticos. Essa Idade das Trevas seria um momento onde os dórios expulsam todo mundo e a gente vai ter então essa grande presepada aí para os povos indo-europeus que ocupavam essa região, né? Para os cretenses, enfim, né? E a gente vai ter aí um período de complicações econômicas e políticas, tá? Para toda essa região que vai ficar conhecido como Idade das Trevas. É o fim da civilização creto-micênica, certo? E é a primeira diáspora grega. Então a gente vai ter uma característica positiva que vai ser a aquisição dessa tecnologia que é a fundição do ferro, né? Então a gente vai ter agora, né, outras civilizações, né, principalmente espalhando, né, aí para a Península Balcânica, para o arquipélago grego, né? A gente vai ter aí a fundição do ferro que permitiria então a criação de armas, instrumentos de metal e vão acelerar o desenvolvimento, né, dessa região, tanto da ilha de Creta quanto da Península Balcânica em si. Certo, pessoal? Para vocês entenderem como que a gente continua daqui, né? Como que vai ficar tanto, né, a Grécia insular, que envolve todas as ilhas, né, quanto a Grécia continental, Península do Peloponeso, a Ática, recomendo que vocês já emendem, então, o conteúdo de Grécia Antiga, que a gente vai ter a transição, né, da civilização creto-micênica para a civilização, né, helênica, né, para a civilização grega. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado esse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, qualquer sugestão também. Beijão, vejo vocês numa próxima. Valeu!